Eu quero ler aqui, nós temos o testemunho da irmã Cileide. Ela diz aqui o seguinte: tive 2 livramentos em menos de um mês, ou 7 meses, parece uns 7. 7 meses. Bom, o primeiro livramento, fui assaltada no ponto de ônibus, na subida da ponte. Os policiais pegaram o assaltante. Minutos depois, e eu compareci na 7ª DP em Niterói e recuperei todos os meus pertences. O segundo livramento foi que pegou o ônibus ali às 18 horas na Candelária e na altura da Leopoldina entraram 3 assaltantes e nos levaram para a Avenida Brasil. Eles levaram os pertences de todos, da maioria. Ficou um assaltante com um motorista, e um no meio e outro atrás no ônibus. Irmãos, para a glória e honra do Senhor, não levaram nada meu. Deus me botou invisível. Como não servir um Deus desse? Meu Deus é vivo. Amém? Isso é motivo de louvor. Realmente, nós temos um Deus que nos guarda, né? E é muito gostoso quando a gente percebe que realmente é Deus agindo na nossa vida, que é realmente Deus conduzindo aquilo que a gente está vivendo, e a gente consegue ver Deus em todas as coisas. Isso é realmente motivo de louvor, motivo de graça. Nós temos ali no Casarão Terra Santa, nosso sítio ali em Tanguá, Picos, bairro de Picos. Nós temos ali um bom número de irmãos que estão passando pelo 25º Retiro Vida Vitoriosa. Eu estive lá ontem, o pessoal está animado, o pessoal está numa animação só. Deus está fazendo coisas tremendas naquele lugar. E hoje à noite eles vão estar retornando para participar conosco do culto às 18 horas. E eu quero convidar você, venha estar aqui para receber esses irmãos, para dar um abraço neles, para comemorar com eles a vida vitoriosa que Deus está fazendo acontecer de fato, por vias de regra, na vida desses irmãos. Eles estão experimentando coisas tremendas e, com certeza, eles vão ficar muito felizes em receber o teu abraço, tá? Então, esteja aqui nessa noite. Vai ser um momento muito legal para estar junto com essa galera aí que está vindo de lá do sítio Casarão Terra Santa. Chegou na minha mão aqui, uma pena que não é um convite, é só um anúncio, né? Um aviso, podia ser um convite, né? Uma dica aí. Uma dica. Toda vez que vier, vem um convitezinho e tal. Mas está chegando aqui nas nossas mãos um almoço da família. Tá no valor de R$15. Vai ser frango à milanesa, arroz, feijão, maionese, mais uma bebida. Não vou fazer propaganda, não. Mais uma bebida, né? E esses irmãos vão estar aí. Esse almoço está previsto para o dia 5/8, tá? Após o culto da manhã. Então, você que tem o hábito de almoçar fora no domingo, e você que almoça no domingo, você tem uma grande oportunidade de adquirir o seu almoço aqui na igreja e vai para casa com o seu almoço, ou então traz sua família, almoça aqui na igreja. É um almoço fora, né? Uma boa dica, uma boa pedida. Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu estou muito feliz, eu estou muito alegre, estou muito grato a Deus por tudo que Deus tem feito. Deus realmente é bom. E quem eu chamo agora? Pastor André, que está pregando hoje, Pastor Valmir. Quem está pregando? Pastor Valmir? Que bênção, viu? Queridos, eu gostaria que você recebesse com muito carinho, aquele carinho costumeiro. Receba com carinho, pastor Valmir. E o pastor André, vem junto. Amém. Amém. Meus irmãos, é um prazer estar aqui. Só que antes de meditarmos na palavra do Senhor, a pastora Dulce tem um assunto para apresentar à igreja. Agradeço porque ficaram em pé. Pediria agora aos irmãos a gentileza de se sentarem
e vamos ouvir a pastora Dulce. Depois a gente traremos a palavra do Senhor. Pastora Dulce. Bom dia, irmãos. Bom dia. Glória a Deus, né? Faz tempo que eu não assumo o púlpito, mas eu não vim para pregar. Eu vim para fazer um convite à igreja, a Igreja Nova Vida de Alcântara. Você sabe que aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, existem muitas denominações. Existe a denominação congregacional, presbiteriana, batista, Assembleia de Deus, existem várias. E cada denominação tem o seu modo de governo, não é? E você sabe que a nossa Nova Vida, ela é pentecostal episcopal. Episcopal porque ela é regida por bispos. Quem sabe disso? Levanta a mão. Pois é. Então, nós temos vários bispos que são a nossa liderança. E pelo Colégio de Bispos e de Pastores da Nova Vida do Brasil, o pastor André foi indicado para ser o pastor presidente dessa igreja. Amém? Amém. Então, devido ao meu estado frágil de saúde, e não só isso, mas devido ao bom desempenho dele, tem mostrado zelo, amor, paixão pelas almas, então os bispos decidiram assim. E eu aceitei com muita alegria, ele também. E o dia da investidura do pastor André, aqui na igreja, vai ser no dia 18 de agosto. Vai cair num sábado, porque domingo para os pastores e bispos se ausentarem de suas igrejas é mais difícil. Então, eles decidiram que seria no sábado, 18 de agosto. E o nosso bispo sênior, bispo Tito Oscar, que vai presidir a cerimônia. Então, eu quero assim, convidar cada membro de Alcântara, né? Nós vamos estar aqui com os amigos, pastores, os bispos, vamos ter assim, uma festa muito linda. Amém? É isso o meu recado, meu convite. E eu estou muito feliz por isso. Deus abençoe. É o seguinte, meus irmãos, é muito bom, é fácil a gente falar sobre a outra pessoa. Agora, sobre si próprio, é um pouco mais difícil. Então, só informar os irmãos que, além do pastor André assumir a presidência da igreja, né? Aí você dizia a pastora Dulce, ela vai ser a pastora emérita da igreja, presidente de honra da igreja, pastora emérita da igreja, pastora de honra da igreja. Então, só para todo mundo saber que a pastora Dulce continua na casa, embora ela tenha suas limitações de saúde, mas ela está aqui conosco, né? Vai continuar conosco, claro. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, quando um pastor ou pastora, digamos assim, termina um período, que agora o que vai acontecer é que nós vamos, do mês que vem para frente, ser comandados mais diretamente. A pastora Dulce continua na retaguarda sempre, mas mais diretamente pelo pastor André. Então, quando um pastor termina uma etapa na sua vida, surge aquela questão que a gente chama prestação de contas. Evidentemente que a pastora Dulce nem precisa prestar contas, porque a vida dela é um livro aberto e todos nós aqui já sabemos quem é a pastora Dulce. Mas a instituição chamada prestação de contas, ela é uma realidade de qualquer forma.
Todos nós estamos sujeitos a isso. E o apóstolo Paulo foi um, que nós conhecemos aquele texto da Bíblia, em que o apóstolo Paulo diz assim: olha, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, né? E então a coroa da justiça me está reservada naquele dia, a qual o Senhor me dará. Então, todos nós temos, digamos assim, a nossa fase, e temos, quando o trabalho é assim público, como, por exemplo, um presidente de república deveria, ao passar a faixa para o outro, fazer uma prestação de contas. Um prefeito, um governador, um pastor, um líder deveria fazer uma prestação de contas. E então, meus queridos irmãos, esse é um assunto muito delicado para os pastores. Olha, feliz o homem, feliz a mulher que chega numa certa idade, depois de alguns anos de trabalho, e pode olhar para trás e dizer: quem é aqui que me acusa de alguma coisa? Quem é aqui que tem alguma coisa a apontar na minha vida, fale agora, ou então cale-se para sempre. Não é verdade? Então, é isso que aconteceu na Bíblia. E eu estava pedindo a Deus uma palavra nesta manhã para os meus irmãos, porque o pastor André me telefonou já há dias, né, me incumbindo para hoje, e depois foi que nós tivemos essas conversações com a pastora Dulce, para chegar a esse ponto que ela acaba de falar. Então, eu pedi a Deus uma palavra, e a palavra que Deus me deu foi a propósito dessa questão da investidura do pastor André, da colocação da pastora Dulce como uma pastora emérita da igreja, fica um pouco mais na retaguarda em razão do seu estado de saúde, e então, a propósito disso, esse assunto encheu o meu coração. E eu comecei a meditar na Bíblia e procurar na Bíblia pessoas que fizeram a sua prestação de contas. E então eu encontrei aqui, por exemplo, um texto, acho que é bem conhecido dos irmãos, do profeta Samuel, quando ele prestou contas. Olha o que diz aqui a Bíblia. Abra, por favor, no primeiro livro de Samuel, capítulo 12. Primeiro livro de Samuel, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Aqui foi quando o povo de Israel pediu a ele, Samuel, que ordenasse ou consagrasse um rei. E então, o profeta Samuel, até por ordem de Deus, ele consagrou a Saul como rei, como o primeiro rei do povo de Israel. E então, quando Samuel fez a entrega do reino para o rei Saul, aí Samuel congregou todo o povo de Israel, botou o povo da frente, e diz aqui o texto, olha, capítulo 12, primeiro versículo, diz assim: então disse Samuel a todo o Israel: eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci e estou cheio de cães, de cabelos brancos, né? E meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com ele os meus olhos? E vou-lo restituirei. Olha só que coragem desse velho.
Versículo 4: Então responderam: em nada nos defraudaste, glória a Deus, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós, e o seu ungido, e seu ungido é, hoje, testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Então disse Samuel ao povo: testemunha é o Senhor, que escolheu a Moisés e a Arão e tirou vossos pés da terra do Egito. Agora, pois, ponde-vos aqui e pleitearei convosco perante o Senhor, relativamente a todos os atos de justiça que fez a vós outros e a vossos pais. Até aqui. Me parece ver esse velho Samuel, né, discursando perante o povo de Israel. Ali no Oriente Médio há muita ventania. Me parece ver o velho de cabelo grande, né, esvoaçando, o vento batendo no cabelo do velho, e o velho dizendo: olha aqui, a quem eu defraudei? E eu achei engraçado isso, ele dizer assim: de quem eu tomei o boi? De quem eu tomei o jumento? Jumento tinha valor naquele tempo. A quem eu oprimi? Fale agora, testemunhem contra mim perante o Senhor. Eu quero morrer em paz, eu quero dormir em paz. Então, isso é um exemplo para nós. Isso é um exemplo para nós. Então, todo pastor tem que prestar contas. Os irmãos sabem muito bem que a gente tem a impressão que há pastores por aí, e vocês conhecem tanto quanto eu, ou mais do que eu até, quantos pastores que agem como se fossem donos da igreja e que não tem que prestar conta a ninguém, e não está satisfeito, vá-se embora, e tal, e como se não fosse prestar conta, porque a maior prestação de contas é perante Ele, perante o Senhor. Meus irmãos, o bispo Roberto usava essa frase, e eu assino embaixo. Eu também vi essa frase mesmo antes de conhecer o bispo Roberto. Ele dizia assim: meus irmãos, Deus mata. Deus mata. Quando eu ouço falar de um pastor que age como se fosse dono, e não respeita ninguém, não acata nada, não tem bom senso, não respeita nada nem ninguém, eu temo por esse pastor. Eu digo: olha, qualquer hora dessa eu vou ouvir falar do enterro dele. Porque olha só, Deus mata. A igreja é do Senhor Jesus Cristo. O povo é o povo de Deus. E ser um pastor é um privilégio. Eu estar aqui falando para os meus irmãos, eu não sou nada, meus irmãos. Eu só sou um servo, que por acaso estou aqui, que o Senhor teve misericórdia de mim e me colocou para falar. Só isso. De resto, nós somos iguais. E o pastor é simplesmente uma pessoa que ganha uma responsabilidade tremenda, pela qual ele vai dar conta. E o apóstolo Paulo também sabia disso. Eu encontrei aqui o apóstolo Paulo também prestando contas. Nós examinamos aqui rapidamente o velho Samuel, o profeta Samuel. Agora eu queria convidá-los para nós meditarmos um pouquinho sobre a prestação de contas do apóstolo Paulo perante os presbíteros da igreja de Éfeso. Isso está aqui nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 20. Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Olha só aqui o discurso de Paulo perante
os presbíteros, os anciãos da igreja de Éfeso. Atos 20, 17 em diante, diz assim a palavra: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Paulo, né? Mandou chamar os presbíteros de Éfeso para a cidade de Mileto. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Aqui Paulo estava para terminar o seu ministério. Ele estava indo para Jerusalém, ele ia ser preso, depois ele seria enviado a Roma, ficou preso em Roma 2 anos, e a história não registra muita coisa, mas a gente sabe que pouco depois disso, Paulo foi decapitado. Foi decapitado, foi martirizado pelo Evangelho. Interessante que a gente sabe que morte de cruz é uma morte ignominiosa, é uma morte feia, uma morte indigna de um ser humano. E um cidadão romano nunca era crucificado, nunca. A morte nobre para um romano era ser decapitado. Então bota o pescoço e a espada corta o pescoço dele, tira o pescoço fora. Essa é uma morte considerada digna para uma pessoa condenada. Agora, a crucifixão era uma vergonha, porque a pessoa ficava nu, exposto ali ao público, e morrer devagar, e morrer sendo torturado, morrer torturado, pendurado numa cruz. Isso aí era degradante. Agora, morrer decapitado, isso era uma coisa considerada nobre para um cidadão romano. Então, Paulo morreu assim. Agora, antes disso, ele reúne os presbíteros de Éfeso e faz uma prestação de contas. E nós temos muita coisa que aprender aqui. Então, olha só. Eu vou repetir a leitura, versículo 18. Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. E agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto, no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Aleluia. Atendei por vós, e aí ele está falando para companheiros, porque Paulo era ministro e os presbíteros também eram ministros. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar
e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. E tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles, e houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. E acompanharam-no até ao navio. Vamos parar aqui. Eu queria chamar a atenção, meus irmãos, para 5 coisas nesse relato aqui do apóstolo Paulo. Isso será rápido, esse nosso comentário. 5 coisas que a gente nota nesse discurso aqui, na prestação de contas do apóstolo Paulo. A primeira coisa que nós observamos aqui é a integridade do apóstolo Paulo. Ele era um homem íntegro, um homem correto. Então, olha só, versículos 18 e 19, diz assim: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então Paulo era um indivíduo assim, ele era correto, ele era íntegro, ele era um indivíduo devotado, ele fez o propósito de servir ao Senhor, então ele serviu com toda a integridade, com toda a inteireza de coração. Essa é a primeira coisa que nós observamos. A segunda coisa que nós observamos na vida de Paulo, que ele fala aqui, é a disponibilidade. Ele estava sempre disponível. Pastores, diáconos, diaconisas, obreiros da igreja, vocês que trabalham na obra de Deus. Para o apóstolo Paulo, não havia tempo ruim, não. Não havia tempo ruim, não. Ele estava pronto em tempo e fora de tempo. Ele estava sempre pronto. Olha aqui o que diz versículo 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Quer dizer, ele falava em público e de casa em casa, em qualquer lugar. Chamava o apóstolo Paulo, ele ia. Não tinha esse negócio. Ele era disponível para o trabalho, em qualquer situação ou condição. Aí diz ele aqui, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Até para isso ele estava pronto. Paulo era disponível à obra do Senhor. Não somente era uma pessoa íntegra, de caráter, como era uma pessoa disponível para fazer a obra de Deus. A terceira coisa que nós notamos aqui nessa prestação de contas do apóstolo Paulo é a fidelidade. Fidelidade à palavra, à mensagem, à Bíblia, ao conteúdo da mensagem. Paulo não pregava doutrina falsa. Ele não admitia doutrina falsa à sua volta. Ele combatia os falsos pregadores, os falsos pastores que ensinavam coisas estranhas à palavra de Deus. Então olha o que ele diz aqui, versículo 25. Ele diz assim: agora, versículo 25, agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto,
no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. E ele estava falando com a igreja de Éfeso, os líderes de Éfeso. Ele passou 3 anos lá, dando o suprassumo do Evangelho. Os estudiosos dizem que a carta aos Efésios que ele escreveu é a carta mais profunda da Bíblia, justamente para os Efésios. E ele estava dizendo ali: eu estou limpo do sangue de todos, porque eu nunca deixei de vos anunciar todo o mistério de Deus. Tudo que a gente sabe, as coisas mais profundas da Bíblia, o apóstolo Paulo tratou com os Efésios, ou por outra, tratou na igreja de Éfeso. E aquele grupo de líderes era testemunha de que Paulo era um homem assim. Ele era um homem preocupado com a excelência da palavra, com a verdade da palavra, a verdade das Escrituras. Ele batalhava pela fidelidade à palavra de Deus. Então, está aqui. Agora, vamos ao quarto aspecto desse relatório aqui, dessa prestação de contas do apóstolo Paulo. Ele fala do seu zelo pelo ministério. Ele não só era fiel à palavra, como ele era zeloso pelo trabalho, pelo ministério, pela ministração. Então ele diz aqui, versículo 28, podemos ler até 32. Olha o que ele diz aqui: atendei, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então, o zelo de Paulo, ele ali fez uma profecia. Ele disse: olha, dentre vós mesmos vão se levantar lobos vorazes, quer dizer, homens com natureza de lobo, para querer devorar as ovelhas. Você entende o que quer dizer isso? Todo mundo entende o que quer dizer isso? Quer dizer, pastores que querem devorar as ovelhas. Tem uma história que contam assim, até um pouquinho engraçada, né, que a gente ouve. Um pastor ministrando a pastores, o pastor dizia assim: olha, meus irmãos, nós podemos cortar a lã das ovelhas, mas não tira o couro das ovelhas. Entendeu, né? Amém? Olha, pode tirar a lã das ovelhas, mas não tira o couro. E agora a gente pensa nas ofertas. A gente faz campanha financeira, a gente levanta dinheiro na igreja, mas você não vai com falsas promessas ou com conversas de manipulação, querer que o irmão dê o que não tem. Dá tudo o que tem e o que não tem nem dinheiro para pegar o ônibus para voltar para casa. Já entendeu, né? Pode cortar a lã, mas mas não arranca o couro. Nós estamos aqui para servir a Deus, não é verdade, meus irmãos? E a gente faz isso com alegria, a gente contribui com alegria. Amém, meus irmãos? Vocês lá da galeria, amém? A gente contribui com alegria, a gente serve ao Senhor com alegria.
A gente trabalha para o Senhor com alegria, mas também a gente tem família. Nós temos que dar atenção em casa para as nossas famílias. Também não ficar noite e dia na igreja e esquecendo a família em casa. Gente, né? Nós temos várias responsabilidades. Então o pastor tem que ser uma pessoa assim, zelosa, não tem dúvida nenhuma, porém respeitando as ovelhas. Então ele está falando isso aqui, né? Está falando isso aqui. Entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então Paulo era um homem assim, zeloso pelo ministério, zeloso por tudo que acontece na igreja, zeloso pela obra do Senhor. E finalmente aqui, o quinto ponto que Paulo focaliza nesse seu relatório aqui, nessa sua prestação de contas, é a questão do despojamento. Ó, versículo 33, ele diz assim: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. E tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então Paulo, na verdade, havia duas situações ali que permitiam isso. Uma é que Paulo era sozinho, ele não era casado, ele não tinha família, era só ele e os companheiros. E ele, não sei se vocês sabiam, mas as famílias judaicas, os judeus, até hoje, todo judeu, além de mandar o filho para a faculdade, para estudar, para se formar doutor, todo judeu ensina para a criança uma profissão manual, uma profissão manual. Então, os pais de Paulo mandaram Paulo estudar aos pés de Gamaliel e tal, mas ele aprendeu a fazer tendas. Por isso que não existe judeu pobre. É que todo judeu tem uma profissão manual, independente de emprego. Se perder o emprego, ele não se aperta, ele faz qualquer coisa, ele encaderna livros, ele sabe, vai trabalhar numa atividade assim, manual qualquer que ele aprendeu desde criança. E Paulo sabia fazer tendas. E quando ele diz aqui, estas minhas mãos serviram para o que me era necessário, é que Paulo fabricava tendas. E lá em Corinto, principalmente, ele encontrou um casal que tinha sido expulso da Itália, de Roma, Priscila e Áquila, que eram fazedores de tendas. Esses eram profissionais mesmo. Aí Paulo se juntou com eles, eles eram irmãos, e pronto, e os três ali, Áquila, Priscila e Paulo faziam tendas para se manterem. E eles nem de ofertas precisaram naquele período. No entanto, a igreja dos Tessalonicenses socorreu Paulo. Aliás, Filipenses, a igreja de Filipos socorreu a Paulo. Pois bem, meus irmãos, então é isso aí. Paulo disse: de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Me lembro do velho Samuel, que diz assim: me aponte de quem que eu tomei o boi ou o jumento. Eu tomei dinheiro de alguém aqui, tomei dinheiro emprestado e não paguei, ou enfim, dei um jeito de tomar o dinheiro de alguém, ou manipular alguma coisa, né? Paulo disse: me acusem. E ninguém apontou nada. Agora, quando eu vejo essa história de cobiçar prata, ouro, bens e tal, eu me lembro, o meu pensamento vai logo para certos pastores modernos, que
Olha, esse assunto de dinheiro é um caso sério. Eu não vou citar a minha vida aqui não, porque pela misericórdia de Deus, Deus tem me abençoado. E um exemplo para os irmãos terem uma ideia como é que eu sou e como é que eu acho que todo pastor deve ser. Eu fui lá para aquela igreja que eu dirijo. Hoje a igreja está grande, tem uma receita que dá para manter o trabalho, a igreja que eu dirijo no Rio. Mas quando eu fui para lá, eram 30 pessoas e era uma dificuldade. E na época que eu cheguei, eu levei o meu carro, eu tinha o meu carro, mas o meu carro era carrinho, eu tinha um carro, qual era a marca, meu Deus, quero lembrar agora, uma variante, sei lá, hein? Um Del Rey, era um Del Rey de segunda mão, isso aí. Aí me chega um vendedor de carros, irmão da Nova Vida, irmão da igreja de Nova Vida, e vem querer, pastor, olha, como é aquele carro, Glaucia, que era, que hoje já não é esse carro, já. Eu tenho um Monza para o irmão, naquele tempo ter um Monza era uma coisa. Aí eu disse, meu querido, olha só, eu sou pastor de uma igreja modesta, eu até que posso comprar o Monza, porque, graças a Deus, além do meu salário de pastor, que nunca faltou, a minha esposa também ela é uma pessoa, não é que a minha esposa é tão abastada, mas ela é aposentada do Senado Federal e tal, então uma aposentada do governo federal, pronto. Então, a gente vive uma vida abençoada. Eu digo, olha, eu posso comprar o Monza, Ele diz, não, eu tenho um melhor do que o Monza, eu tenho ele. Aí citou. Eu digo, olha, mas eu não posso comprar um carro desse. Eu vou chegar aqui nesse carro, que é na época um carrão, e eu tenho membros da igreja que não tem dinheiro para pagar a condução. Como é que vai ficar a minha cara? Tá? Eu tenho um vizinho lá que tem uma lanchonete, bem do lado da nossa igreja, tem no prédio do lado, tem um cidadão lá com uma lanchonete, ele vai dizer, pastor tá luxando, né? O pastor aí tá rendendo o negócio. Meus irmãos, pastor tem que prestar atenção. E infelizmente, não preciso dizer o nome, mas eu vi um pastor da Nova Vida, de uma das nossas igrejas, igreja humildezinha, e ele vai lá para o sítio, lembra do sítio, lá no Amapá, lá para a banda para lá de Caxias, o sítio da Nova Vida, no tempo do bispo Roberto, a gente ia para lá e o pastor chegava com aquele carro reluzente, ele passava graxa no carro, um belo de um carro, e a igreja dele assim, uma dificuldade, acredito, uma pequena e com dificuldade, e o pastor ficava naquele exibicionismo. Aí o irmão, o vendedor, né, disse para mim, olha pastor, não é isso que eu vejo dos pastores aí não, o irmão é meio diferente. Eu digo, é que eu temo a Deus e eu conheço a palavra e eu sei para quem que eu vou prestar conta da minha vida. Eu sei para quem que eu vou prestar conta da minha vida. Eu sei muito bem. E eu alerto todo mundo, meus irmãos, minhas irmãs, um dia todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo para prestarmos conta do que tivermos feito aqui no mundo, ou bem ou mal. Nós vamos prestar contas. Eu vou terminar com essa frase, só isso, vamos terminar. Mais nada a acrescentar. Prestação de contas, não é só pastor que presta contas. Estava eu dizendo que um pastor, quando se jubila, quando deixa de exercer o pastorado, ou quando isso ou aquilo, quando se muda de uma igreja para outra, às vezes o pastor é transferido, ou enfim, é sempre bom uma prestação de contas, né? Eu sempre prestei contas nas igrejas por onde eu andei, da Nova Vida. Então,
Não, mas não é só pastor que presta contas. O membro da igreja presta conta da sua vida perante o Senhor no último dia. Sabe como é que vai ser isso? É assim, vamos dizer, aqui todo mundo é crente, todo mundo aqui dentro desse templo aqui, todo mundo é servo do Senhor. Quando Jesus arrebatar a igreja, você vai, eu vou, todos nós vamos. Só que a primeira coisa que vai acontecer após o arrebatamento, não sei se você sabia, é o tribunal de Cristo. Conhece esse versículo lá de, acho que está em Timóteo, que todos nós haveremos de comparecer perante o tribunal de Cristo para recebermos o que tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou quem é bom de Bíblia aí, acha rápido. Acha, pastor Luiz, vê se você acha isso, para todo mundo ver que eu estou citando a palavra, né? Então, olha só, quem acha isso rápido? Eu não marquei esse texto para ler, não. Onde é que está isso? É 2 Coríntios, não é Timóteo, não. 2 Coríntios, vai, minha irmã. Capítulo 10. Hein? 5, 10, tá. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Obrigado, minha irmã. Obrigado. Ó, toda a igreja procure. E vamos terminar com essa passagem. 2 Coríntios 5, 10. Vamos ler? Porque importa que todos nós... Leia comigo, povo de Deus. Todo mundo achou? 2 aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 10. Vamos lá? Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Repito, quando é que vai ser o tribunal de Cristo? Após o arrebatamento da igreja. Todos nós, aqui não é julgamento para condenação. Atenção, não é julgamento para condenar, é para galardoar. Galardoar. Aí um irmão diz para mim assim: pastor, eu quero entrar no céu de qualquer jeito, nem que seja só como dizia o meu pai, só com as vestidurazinhas brancas da salvação. Só, não quero coroa, não quero nada, eu quero só a vestidurazinha branca da salvação, porque eu quero entrar lá para dentro, eu quero ficar lá. Eu digo, mas meu irmão, não há necessidade disso, todos nós vamos ter que prestar contas. Né? Então, se alguém vai ficar só com a vestidurazinha branca, porque diz que os santos estarão vestidos de vestidos brancos. Então, só a vestidurazinha branca da salvação, mais nada. Eu estou satisfeito. Bom, eu também estou, mas só que não vai ser só isso. Vai haver um julgamento e cada um vai receber pelo que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Você pensa que o crente não faz mal? O crente faz bem, mas também de vez em quando faz um mal. E não é por causa desse malzinho aí que você vai perder a sua salvação. Não, você é mal que você pediu perdão e tal. Só que há males que nós praticamos que marcam, que fica, o problema fica aí até a morte. Foi um mal praticado, pronto. Então nós vamos ser julgados por isso, naquele dia. Amém? Eu quero que isso fique na mente dos irmãos, no coração dos irmãos. Todos nós temos uma prestação de contas para dar perante o Senhor. O mundo vai comparecer diante de Deus e vai ser condenado. O mundo vai para o inferno mesmo, não tenha dúvida. Quem não tiver Jesus vai ser jogado no lago de fogo, junto com o diabo, a besta, o falso profeta e Satanás e tudo mais. O mundo. Agora, nós crentes vamos ser arrebatados para estarmos com o Senhor Jesus. Só que também haverá um julgamento. E nós vamos ter galardões ali, que vão variar de pessoa para pessoa. E quem sabe como é que é o galardão é Ele. É Ele lá que sabe. E cada um de nós vamos tratar de trabalhar direito e andar direito, ser crente de verdade,
servindo ao Senhor de verdade, não dando mole para o diabo, não dando mole para as tentações, servindo ao Senhor com alegria, com sinceridade, porque naquele dia nós vamos chegar lá e vamos olhar para o Senhor Jesus. Ô Jesus, eu estou feliz só porque eu estou aqui. Mas Ele vai dizer: bem está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia! 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 Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos ficar em pé, meus irmãos, todo o povo do Senhor. Aleluia! Todo o povo de Deus, repita esta oração, palavra por palavra. Diga assim: Senhor Jesus, ajuda-me a ser fiel até o fim. Tem misericórdia de mim. Eu quero te servir com fidelidade. Eu te agradeço, porque nesta manhã eu estou tomando consciência de que há um juízo, há um julgamento, há uma prestação de contas, e eu peço que o Senhor me ajude, para que eu não tenha de que me envergonhar, e mesmo não sendo galardoado demasiadamente, mesmo com um prêmio pequeno, mas que não seja que eu não sofra vergonha. Ajuda-me, Senhor. Eu ofereço a Ti a minha vida. Erga as suas mãos diante do Senhor. Comece a glorificar. Comece a glorificar. Glória ao Teu nome, Senhor. Ripa labashirianda calabasuriandaraia. Utemandaraia calabashiriandaraia calabasuriandaraia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado, Senhor, por esta palavra. Obrigado pelo fato de que nós um dia compareceremos para uma prestação de contas. E ajuda-nos a não serem envergonhados. Eu te agradeço por tudo, Pai. Eu te louvo e eu te bendigo, em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga amém e amém. Queridos, o que é que a gente pode cantar? Vamos cantar uma música antes de sair. O que é que a gente pode cantar? Aleluia. Glória a Deus, hein? Pastor André, o que é que a gente pode cantar, meu irmão? Glória a Deus. Uma música de comparecimento diante do Senhor. Aleluia. Aleluia, aleluia. Eu não pensei em corinho nenhum, né? Eu espero que sempre que brote assim na hora, por inspiração, né? Olha, tem um corinho que eu sei. Ensina-me teu caminho, Senhor, e andarei em tua luz. Dá-me um coração consagrado a Ti, para honrar Teu nome. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me do que impede o Teu fluir. Purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me que impede o Teu fluir em meu amor. Mais uma vez. Ensina-me Teus caminhos, Senhor, e andarei em Tua luz. Dá-me
limpa-me, que impeça-me fluir, purifica-me, limpa-me, Senhor, e livra-me do que impeça-me fluir em amor. Amém, Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Olha, meus irmãos, uma coisa que eu louvo a Deus aqui no Alcântara é que a unção, aquela unção do louvor que o pastor Haroldo implantou aqui, nunca acabou. A igreja do Alcântara canta maravilhosamente. Eu me sinto bem cantando aqui com os irmãos. Cantar é uma das melhores coisas que a gente tem aqui na igreja. Glória a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus, graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, podemos encerrar? Meus irmãos, olha, vamos na paz do Senhor. Daqui a pouco às 18 horas, inclusive vai ter essa festa aqui com os irmãos que virão lá do sítio, né, do Vida Vitoriosa. Mas eu vou estar à noite aqui também. Eu vou pregar uma mensagem de bênção, assim, para orar pelos enfermos, orar pelas necessidades, hoje à noite. Então, vá para casa, almoce, descanse e volte. Vão na paz do Senhor. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.